Fala tu, a Calcânia trazendo o vídeo de Jornada Heróica Guerra Artoniana. Lembrando, card na minha tela para a playlist de Jornada Heróica Guerra Artoniana. Link no comentário para quem quiser comprar tanto o livro básico de Tormenta 20 quanto o livro de campanha Jornada Heróica Guerra Artoniana. E aviso, spoiler da campanha inteira, eu vou falar do nível 1 ao 20 de Guerra Artoniana, falando sobre suas aventuras assim e falando como foi minha experiência mestrar e as escolhas do meu grupo, os heróis de Karst. E começando a aventura 14, entre o cetro e a fogueira. Após 3 aventuras de salvar os reinos dos ataques puristas, o grupo salva, né, Zakharov, expulsa os puristas de Zakharov e consegue mais um aliado para a Aliança do Reinado para a batalha contra a supremacia purista. Que ainda não era purista, era Steiger purista, mas vamos falar só então os puristas, né, enfrentar o exército purista. Nisso, no tempo entre a aventura que eles tiveram, o cavaleiro vendeu ao doutrinador e comprou uma espada com a questão de ser o encanto, no caso, de assassina para dar mais dano, ataque furtivo. O sátiro comprou uma rapieira, no caso acho que era um florete muito forte mesmo, porque é com uma habilidade de sangramento, que faz o sangramento, o primeiro sangramento não tem resistência, vai acumulando, vai subindo o dado sangramento, então tipo, ele mata os caras só com sangramento, fortíssimo essa build inclusive. Mas vamos falar o que interessa. O Bárbaro e o Sade decidiram ir atrás do Cadinho, no caso, né, encontrar um clérigo de água para ressuscitar o Cadinho. E eles foram. E aí, cara, o primeiro teste desse foi de atletismo. E eles tiraram 1 no teste. E aí fica assim, meu Deus. Segundo teste, falharam. O terceiro cara falou assim, meu Deus do céu. Porque se eles falhar, ia cair ruína. E podia eles perder, por exemplo, uma arma mágica. Já que na aventura passada, o Bárbaro perdeu o seu montante cinético. Só ficando com o Serarto e com mais uma outra arma, se eu tiver correto. Então eles podiam perder, por exemplo, o arco do Sátiro, ou o florete, ou o Serarto. E, mano, podia dar muita merda. Mas eles conseguiram passar, tipo assim, com a diferença de 1 ou 2 assim, na CD. Mas não conseguiram ainda encontrar nenhum clérigo pra ressuscitar o Cadinho. E, cara, nossa, essa história aí de negócio do Cadinho, cara, nossa, eles se ferraram demais. Após isso, o nobre falando com o rei Wolfgar, ele... O que o rei Wolfgar falou pra eles também, né? Já que a questão dos puristas, vocês sabem que agora também, né, os mercenários de Portsmouth também são aliados puristas. E fora a questão dos agentes do Conde Ferrinhas Lottia, né, do Graf contra o Cavaleiro da Luz, enorme. Então, se o General Supremo está conseguindo apoio de força sinistra, bem, é bom eles recrutar também um lado que tem também interesse de lutar contra eles. Que no caso seria Willa, o Reino da Magia. Apesar das coisas de lá, como a família do Conselho negligenciam aqueles que não são agraciados com dona magia, são até chamados de inscientes, nem são vistos como pessoas que são de um Willa, né, são de com tamanho preconceito, bem, não podem dar essa luxo assim. E também, né, como também os Puristas têm aliados que caçam magos, tá na hora de também trazer um Willa para o lado do reinado, né, no caso, para fazer parte da aliança, mesmo sabendo dessa questão, desse preconceito com quem não usa magia dentro de um Willa. Também o Bárbaro contratou alguém para tentar saber onde foi parar a irmã dele, a Hilda, e ele descobriu que ela não está em Portsmouth, e sim em Sopante, a capital de Willa. Após isso, então, o grupo parte para Willa. Fazem um período complexo lá do Viagem dos Armos, passam tranquilo, a clériga é muito boa em sobrevivência, então passam tranquila. E quando estão viajando, eles acabam vendo ao longe, nada mais, nada menos assim, pelos ermos assim, de Willa, a Hilda sendo atacada por soldados mecânicos. Eu mudei isso, né, no caso, na aventura. Era pra ser uma elfa que tá sendo atacada por soldado mecânico. A minha dica, tá? Tirem o combate do soldado mecânico. Se vocês querem fazer esse combate, não coloque o soldado mecânico, porque, cara, poxa, gente, é um nível de D3, lacaio contra um grupo de nível 14. São, tipo, 6 soldados mecânicos contra uns 4 de nível 14. Cara, eles vão matar esses bichos em uma rodada. É muito fácil de destruir esses bichos, é muito fácil. A minha dica, porque eu sei que aconteceu na Guerra do Macaco, eles enfrentaram vermes. Pegue vermes do pântano, por exemplo, e coloque pro grupo enfrentar, sabe? Que vai dar muito mais trabalho, vai ser um combate mais interessante, porque o objetivo desse combate é mostrar a mecânica de caos arcano, que só vai uma vez na campanha inteira,
Então eu recomendo colocar isso. Vai ser um combate mais interessante ainda, mas se tiver que defender a Elfa, né? Que no caso eu coloquei como a Hilda, né? E o grupo então salva a Hilda, o Barbo vai lá, pergunta pra ela, e a Hilda fala, né? Que o Hargan foi na vila dela, matou todo mundo, e a Hilda foi a única sobrevivente e foi colocada como prisioneira. Mas, no tempo que, antes do ataque do Hargan, quem também estava na vila era o Smaug. Sim, Smaug, aquele dragão que sequestrou a Loras, que é filho do Scar. Então, ele conseguiu, de novo, fugir, descachantá-las e foi para os Uivantes e ficar lá, vivendo um pouco com o povo da Hilda. Mas num dia que ele estava, que acabou saindo da vila, porque ninguém sabe por que estava saindo, mas mesmo porque estava sendo perseguido por alguém, no caso, esse momento que o Hargan atacou, sequestrou a Hilda e depois o Smaug acabou indo e salvou a Hilda dos seus sequestradores, mas não encontrou o Hargan. E com isso, eles foram para o indo para tentar dar um jeito de não serem localizados, né? O Smaug não explicou muito bem direito isso. Esse é um plot guardado para depois sobre o Smaug. Obviamente, o grupo assim, soldado invernal, tá chamando muita atenção. E obviamente que a galera ficou desconfiada, principalmente o nobre e a clériga. Eles investigaram e descobriram que a Hilda foi feita como uma espiã involuntária. Dentro dela tinha uma engenhoca que permitia que os Puits, no caso o próprio Hermann von Krause, o general supremo, visse pelos olhos da Hilda o que estava acontecendo. E bem, isso é uma mecânica que é muito perigosa, tá? Se vocês, mestre, prestem bem nessa mecânica quando estiverem lendo essa aventura. Porque se o grupo não descobrir isso e continuarem com a espiã involuntária no grupo, a cada sessão que ela estiver com o grupo, Von Krauser vai ganhar um bônus de mais um em testes contra o grupo. Então, até o máximo de 10. Então, cara, se você tiver um grupo que não percebeu essa espiã involuntária, ou que nem desconfiou, ou que falhou no teste, porque é um teste que é difícil, é CD tipo 35, eu acho que é um teste bem difícil assim pra perceber isso, pode acontecer do Von Krauser conseguir ter mais 10 em teste contra o grupo. Isso serve para teste de ataque, teste de resistência, teste de perícia. Então é um negócio assim que, cara, vai deixar a batalha contra o Von Krauser muito difícil. E obviamente o grupo acabou descobrindo, viram que era uma formiga que estava dentro do corpo da Hilda. A formiga, já que os policiais sabiam que tinham descoberto a espiã, saiu e o grupo então esmagou, ameaçando obviamente eles que vão pagar pelo que eles fizeram. Após tudo isso aí, o grupo tava, principalmente o Nobre e a Clélia, estavam muito desconfiados com isso. Informaram os do grupo, tirando o Bárbaro sobre essa questão da Hilda ser uma espiã voluntária. E ficaram bem de olho nela, assim. Tanto que o Nobre até pediu pra Alicia ficar de olho na Hilda se ela fizer alguma coisa estranha, assim, avisar eles. E antes deles partirem para a questão de Sofante, também achavam que o Smaug podia ser aquele agente do Graf que eles conheceram lá em It, né? O Harvik, acho que eu também. Antes de partir, eles acabaram encontrando outra pessoa no meio do caminho, que acabou cruzando o caminho deles. Que no caso era Sandur, o irmão mais velho do Smaug. Isso aí é tanto questão de irmão, não é meio irmão, ele é realmente irmão mesmo, né? O pai dele é Scar e a mãe é a mesma mãe do Smaug. E esse era o cara que está caçando o Smaug. Ele é um cavaleiro que sabe lidar com dragões, né? No caso, um caçador de dragões, que monta um dragão cego e é acompanhado de um clérigo de Scar e um mago da corte. O grupo toca algumas palavras, mas questão de provocação entre eles, assim, o Nova fala assim, quando o cara ajudar a guerra, ele fala assim, Bípedes, acha mesmo que esse pequeno conflito vai chamar, é de atenção de tamanha majestade dracônica, Scar, esse conflito logo será resolvido. Isso nem sequer é uma guerra de verdade, sabe? E após isso, né, o grupo assim, esse cara vai voltar no futuro, ele vai. O grupo então segue para Sofante. Chegando lá, uma coisa que o grupo descobre é que Sofante tem duas cidades, é bem estilo Piltover em Zal, se você conhece League of Legends, assim, tem a cidade de baixo, onde a galera insciente mora, enquanto na cidade alta vive os magos, os novos, as pessoas que conjuram magia acabam vivendo na cidade alta. E na cidade baixa é muita gente, assim, a guerra nem sequer atingiu ainda um Inla, principalmente a capital. E para chegar em cima, ou o grupo vai com balão Goblin, ou com teletransporte, ou simplesmente voa para a cidade alta. Porque não tem forma, não tem uma escadaria que leva para a cidade alta. Ou é teletransporte, ou é balão Goblin, ou é voando até lá, né? E aí o grupo viu, né? Um mercador até tentou vender para eles essa questão de
de teletransporte, falou que era mais baratinho, não precisava guardar nas filas. O grupo acabou negando e subiram para cima, né, voando para a cidade alta para ir falar com o conselho dos arcanistas de Winland. Nisso, no caminho, né, até o conselho, passando por uma rua, até tem uma chuva, assim, do caos mágico, onde ela se protege, porque essa chuva acaba chovendo sapo, por exemplo, fiz uma referência a Jojo, parte 6, a questão dos sapos que caem, e aí cai um sapo e uma pessoa azarada que é inocente acaba tomando um sapo e vira um sapo, o cara fica assim, caraca, que lugar maldito, calma, eles vão odiar muito o Winland. E, com isso, indo até o conselho, passando por uma ponte, eles acabam encontrando um homem morto e seu construto destruído. Antes deles poderem investigar, aparece a guarda e acha que, no caso, né, questão mais de protocolo, acabam interrogando o grupo, levando eles para interrogatório. A galera não fica muito contente disso, porque eles não são os assassinos. O grupo assim, ó, possivelmente vocês não são os caras que mataram, né, aquele cara era uma pessoa importante, assim, né, era um nobre importante. Mas a gente percebeu que vocês não são, né, só queriam só seguindo protocolos e levam eles para o Conselho dos Arcanistas, né? No caso, antes, eles acabam investigando e viram que o que matou aquele cara não foi só apenas golpes de armas, foi também um veneno que faz a pessoa asfixiar, como se estivesse asfixiando com uma espinha de peixe. Chegou assim, o espinha tá aqui! Nossa, vamos nos vingar dele! Principalmente o Bardo, que odeia o Espinha do fundo de sua alma. Então o grupo assim, mano, a gente vai encontrar você, Espinha. A gente vai acabar com você. O grupo então é levado até o Conselho dos Arcanistas. Nisso, chegando lá no Conselho, eles encontram, né, sabe que o Conselho não é governado por uma monarquia, sim um Conselho de Arquimagos. E a primeira assim, é conversar com o grupo. Ó, eu vou representar um nome, que são nomes bem difíceis pra mim se pronunciar. Mas a primeira, acho que é Heavenly Persis, que é uma bruxa, né? Que ela fala assim pro grupo, fala que sabe que porque estão ali, também não se preocupe, também sabe que não foram responsáveis pela morte do nobre, que sim foi o Espinha, mas, e fala que tem dedo por isso nessa equação, mas eles já estão cientes de agitar infiltradores estrangeiros no domínio deles. E já tem agir contra ele, mas entrar na guerra é outra questão. E aí, quando o nobre vai falar com os magistas, aqui eu deixei o nobre. Cadê o paciente de... Assim, a gente joga no Discord, né? Mas deu pra sentir a cara de ódio do nobre quando isso aconteceu. Assim que começa a falar com os magistas, essa mesma, vou chamar de Persis, ela mesmo se pronuncia assim e fala, né? Se quiser ser ouvido, se quiser falar, tem que falar igual a um igual deles. No caso, não pode, para falar no conselho, você não pode estar tocando o chão. Você tem que estar, por exemplo, voando. Cara, o nobre, quando ela falou isso, ele ficou com ódio dessa bruxa, mas com ódio que ele usou a capa do Borandir, pulou para ficar frente a frente com ela e começou a falar sobre essa questão de como eles fazem para o reinado, deviam ajudar o reinado contra os puristas. E eles falaram de novo, ó, a gente não vai ajudar porque a aliança, né, o reinado é a questão de se proteger contra ameaças que vêm de fora, não de dentro. Os puristas são ameaças que é de dentro, então a gente não tem jeito nenhum de ajudar eles, né. E aí o grupo conhece os outros magisters, né, que, por exemplo, o que mais vai querer ajudar o grupo, nem porque quer ajudar, isso porque quer lutar, é o Focus, que o cara que o Espinha matou é dessa família. Tem a Cristabel, que ela é uma Quarin, que nem tá se importando com isso, não gosta muito dessa questão de toda essa diplomacia, principalmente essa questão de política de fora, né, estrangeira, mas ela tem uma preocupação com a guerra. Tem o Esmo Sakadar, que esse também não se importa nem um pouco com a guerra, assim, ele só gosta de ter disputas que ele vai ganhar. Ele é um homem de negócio, né, não quer ter nenhuma disputa sabendo que vai perder ou tem chances de perder. Tem essa bruxa que essa aí é sacanagem. Essa pessoa aí é mau caráter, porque ela realmente tem aquele receio de se envolver no reino, em conflito na guerra, pensando em fornecer itens para ambos os lados lucrar com isso, enquanto evita sofrer baixas de qualquer tipo. Também tem a Medred, que realmente tem medo do que o Milan possa ser atacado pelos puristas, mas sabe, não tem aquele ainda receio de entrar na guerra. E por último, o Winston Telderuf, né, que ele faz parte da família que fundou o Winland há muito tempo atrás, né? A família fundadora de Winland é os Telderuf. Esse aí nem tá querendo entrar na guerra, né? Para ele é irrelevante. A única coisa que ele quer é conseguir mais dinheiro. Então ele vê a guerra como,
mais uma forma de conseguir dinheiro ou não. Então nem tem interesse muito de entrar na guerra. Nisso, o grupo conversa um pouco até com o Focus, né? Fala assim, né? Uma coisa que eu fiz, né? Todos eles voam assim, e aí quando um tá uma palavra, voa na frente do outro. E aí ele fala que ficaria honrado em lutar ao lado do grupo se ele encontrar o vivo assassino, o Espinha, e recuperar o sinete da família dele, né? Que faz parte. E aí, com isso, eles também colocaram a cidade em uma redoma protetora. Ninguém entra ou sai até que seja capturado. E ele fala que possivelmente o Espinha vai estar na cidade de Baixa, né? Nisso, o Nobre até consegue, assim, tentar convencer um pouco, assim, porque eles precisam, para o Winland ir para a guerra, precisam pelo menos de mais da metade do voto dos magistas para o Winland ir para a guerra, senão eles não vão para a guerra, né? Então esse é o momento que o grupo tem, mas vou falar a real, tá? Meu grupo não tava muito afim de convencer os caras não, assim. Pra mim eles estavam muito assim, mano, vamos embora, né? Vamos conversar com esses caras não, sabe? Estavam muito com vontade de não convencer esses caras, tá? Mas certo, com muita certa razão. E eu também tava sentindo que ele tava com vontade de passar a faca nesses caras também, tá? É bem intensa essa parte dos magistas. Não vou mentir, no passado eu não curtia muito essa aventura, depois que eu reli, gostei muito, porque eu acho bem legal essas intrigas de nobres, e esses nobres são muito, mas muito mau caráter. E antes do grupo ir pra Cidade Baixa pra ir atrás do Espinha, eles têm que fazer uma visita alinhada, já que a Soma Sacerdote de Wina, ela possivelmente vai ajudar eles a conseguir o voto do conselho para se juntar à guerra e também ter uma ajuda a mais. Assim. Quando eles vão para casa da Niala, eles notam que tá algo de errado. Assim que abre a porta que estava aberta, eles já encontram um Quarim morto no chão, assim, sanguentado. A casa um pouco bagunçada, assim. Eles já fazem teste de percepção, obviamente. E a clériga percebe que tem alguém escondido atrás da cortina. A clériga ia fuzilar o cidadão com flecha de luz. Mas assim, um goblin que foi o nobre, o bárbaro, eles pegam, abrem a cortina e quando vem é o Nargon. E aí a Kevin assim, nossa, ia matar o Nargon. E aí eles falam assim, mano, o que você tá fazendo aqui? Aí o Nargon fala, pô, eu tô há meses caçando o maldito do espinha e os rastros dele me levaram até aqui. Foi aqui que terminou os rastros dele. E agora eu falei assim, putz, o espinha sequestrou a Niala. Aí eu falei assim, mano, a gente tem que salvar a Niala. Principalmente porque a Niala é bastante amiga do cavaleiro e do nobre. E aí, nisso, o Nargon acaba se juntando ao grupo para fazer essa caçada, porque ambos têm um inimigo em comum e ambos querem descer o cacete no Espinha. Nisso, assim que o grupo então parte para a Cidade Baixa, a primeira coisa é que, assim que vão começar as investigações, eles são abordados por um sujeito espalhafatoso, um tal de Roldo Porclus, que ele sabe que estão caçando o Espinha e ele fala que ele pode ajudar o grupo, mas para ajudar o grupo nessa investigação, precisa fazer um pequeno experimento. Aí ele fala, né, que que leva, o grupo, beleza, vamos lá. Eles levam ele até o laboratório químico e ele fala que pretende extrair um pouco da essência de um dos personagens e com isso usar isso para fazer poções. Aí ele fala, ó, eu vou dar uma seringa amaldiçoada, que no caso, em questão de regra, né, para extrair essa essência com a seringa amaldiçoada, significa que que o personagem vai perder um ponto de atributo à escolha dele permanentemente e vai ficar esmorecido até o fim da aventura. Obviamente, o Proc não esconde isso do grupo. O grupo perguntou, ele fala, né? Isso. Aí o grupo fica, cara, você pode esperar? Aí fala, tá bom, eu espero. Aí o grupo então decide investigar por si só. E aí, cara, é realmente um teste bem desafiador, né? Porque o grupo tem que fazer os testes, a CD vai aumentando em mais 2 por teste já é realizado, mas permite várias perícias, atletismo, diplomacia, investigação. Só que se o grupo falha, né, para cada falha, sofre algum efeito. Pode perder ponto de vida, pode perder mana ou perder Shibars. E foi um teste até que bem complicado, porque a CD ia aumentando, cada um tinha que fazer seu próprio teste. Mas por fim, eles descobrem onde tá o Espinha. Ele tá numa taverna chamada Orelha do Esqueleto. Após o grupo saber que eles têm que ir para a Orelha do Esqueleto para encontrar a Espinha, o grupo obviamente parte. Não precisa ninguém perder um ponto de atributo, né? Eles conseguiram com quase falha, né? Eles quase falharam no teste, mas conseguiram saber onde estaria o Espinha. Obviamente, o nome da taverna é outro, porque também é do macaco. Eu não posso falar esse nome porque o outro não deixaria. Mas envolve. Acho que é melhor não falar, mas envolve Beholder e uma outra coisa que eu não posso falar.
E bem, antes do grupo chegar, né, eu quis colocar um outro combate para discutir um pouco mais, porque, como eu falei, né, um monte de combate nesse arco do Gartone eu acho bem tranquilo, assim, e aí, bem, eu pedi um teste de percepção, todo mundo falhou, a galera é bem péssima de percepção, assim, tirando a clériga, e eles foram emboscados por assassinos. No caso, o assassino do guia de NPCs e também um assassino do gráfico, que é um inimigo muito massa, é um inimigo muito forte, com uma habilidade muito forte de tirar magia, né? Tipo, cada ataque ele acerta na pessoa, se der dano, a pessoa perde 1 ponto de mana, ou 2 se ela for conjuradora, e ele ganha um bônus de acerto e dano, igual a perda de PM que a pessoa toma. É uma habilidade muito forte, um inimigo bem forte, interessante, fora que tem ataque furtivo, ele tem dano de veneno na cimitarra, e é uma pena que você pode enfrentar ele, tipo, uma vez na campanha inteira, e ainda é opcional, isso se o grupo falhar em um teste logo pra frente, né. E eu preferi colocar ele pro grupo enfrentar, foi um combate tenso, assim, porque como eles estavam desprevenidos e surpresa na primeira rodada, os inimigos atacaram eles, Cavaleiro, Saque, todos eles tomaram, e o Nord tomaram ataque furtivo. Uma coisa, obviamente, acabou sendo difícil porque eu confundi, no caso eu não confundi. Eu achava que quando você era surpreendido, você não podia fazer nenhum tipo de ação, nem mesmo reações. Mas não, no livro tá dizendo. Mesmo se você não puder fazer ações, reação você ainda pode fazer. E aí por causa disso, a galera acabou tendo um combate mais difícil. Obviamente foi um erro meu que acabou deixando o combate mais difícil. Mas depois a Creta com a maldição, magia muito roubada, essa inclusive, no assassino, deixando ele literalmente caído. E o grupo acabou vencendo o combate, apesar que o Cavaleiro caiu, o Saki tomou bastante dano, o Nobre também. Mas foi um combate até que bem difícil assim, tá? Contra o assassino do Graf e os assassinos. Nisso então, o grupo chega na taverna, falam a palavra-chave para entrar lá dentro. E nem precisam fazer teste, eles viram um Areia do Graf entrando por uma porta assim, né? Que levaria para uma sala assim particular. O grupo vai para lá, tem um gole protegendo a porta e fala para eles que não podem entrar. Nisso então, é uma coisa, né? Se tiver que deixar os cavalos para trás, né? O trebuchet é pocotó, porque você não vai poder entrar em uma taverna escondida, não. Uma taverna escondida com um cavalo, né? Mas o Nobre consegue convencer o Goron que eles estão com eles. Nisso, o grupo então vai pelo corredor, percebe que tem uma armadilha de sino para avisar, né, a galera da sala particular se tá vindo intrusos ou não, passa pela armadilha. E então eles abrem a porta. Eu quis fazer uma cena do mestre, que depois nunca vou fazer esse tipo de coisa mais, já aprendi minha lição, que eles, no caso, viram o Spin entregando a Niala para aquele Henrique e eles transportando junto com a Niala. E nisso tinha outros Ares do Graf. E vou dizer agora, tá? Em questão de combate. Cara, como que pode a ficha do Espinha lá da Aventura 9 ser mais forte de questão de vida, de status, ser mais forte do que do Assassino Espinha da Aventura 14? Como que, cara, o Assassino Espinha tem menos vida? Tem menos vida que o Espinha da Aventura 9. Não faz sentido. Obviamente, peguei, bufei pra caramba a ficha dele. E teve um combate contra ele e o Areia do Graf. E esse combate, cara, nossa, isso é uma coisa. Eu normalmente não gosto de usar muito manobras, principalmente agarrar e quebrar, que são manobras muito fortes. Porque, principalmente o quebrar é a manobra mais forte do jogo. Se tu usa isso em um jogador, ele vai ficar muito triste e decepcionado, frustrado, não sei qual seria a melhor palavra para isso, porque, né, você quebrou uma arma dele, ainda mais se for uma arma mágica, assim, vai ser difícil eu conseguir uma nova tão cedo. E o Nobre foi reto, e quebrou uma das armas do Espinha. Depois, ele quebrou o florete dele, e aí o pessoal ficou com uma arma. E, cara, esse combate foi muito fácil. Tinha uma questão, se o Speed tivesse levado a pior, ele ia fugir, poderia começar uma cena de perseguição. Mas, cara, o grupo agarrou ele. A galera deixou os áreas do Graf pasmo. Foi um combate que, nossa, a galera me humilhou. Principalmente o Nobre, assim, né? Nossa, eles me humilharam muito nesse combate. O Speed não fez nada, assim. Era pra ser a grande batalha... a grande batalha desse nível. Não aconteceu nada. Foi muito fácil. O grupo humilhou o Espinha. E no final convenceram o Espinha a falar onde que a Niala foi levada. E aí, o Nobre, como Caminhador da Luz e um cara que segue os dogmas de Calmir, deu, no caso,
escolheu, né, qual que seria a pena dos crimes do Espinha, e no caso a pena foi a morte. Aí o Nargon finalizou o Espinha, assim, o Espinha sendo morto numa taverna escondida, e o corpo dele deixado lá. O jovem, o grupo lutou o corpo do Espinha, né? E aí, bem, o Nargon falou assim, bem, minha parte eu já fiz, agora me vinguei do assunto do meu pai, tô indo embora. Aí o Nobre convenceu o Nargon a ficar com o grupo, né? Pô, a Niala, o Nargon falou assim, mano, nem sei quem é a Niala, tô pouco me fiando pra ela, e isso é problema dela, não meu. Aí o Nobre disse, não, ó, tu não ajudar, tu vai ficar manchado lá em caixa, entendeu? Porque a gente te ajudou no passado, e né, você tá devendo uma pra gente. Aí o Nargon acabou ficando, então, com o grupo. E nisso o grupo volta pro conselho para falar do que aconteceu, né? E, obviamente, com o sinete da família Focus, eles também entregam para lá. E, bem, nisso, né, o Winston e o Theodore, quando eles voltam lá pro conselho, eles conversam com os magistas, principalmente o Winston e o Theodore Ruff, né, e ele ainda fala que tem ainda muito a discutir e a decisão do mal não pode ser apressada, mas ele sabe que se o gasto mesmo envolvido, precisam de tudo que puderem conseguir sobre eles. E eles falam que lá em Portsmouth tem um rebelde que era o Henrique, e que ele foi capturado assim, né? E levado para o pilar de Rashantur, eu acho que é assim que se pronuncia. E nisso fala assim, ó, também já que a Nya também foi pega, vai lá, também salva ela e ele, e também traga informações sobre os Graf, que pra gente saber o que mais pode estar acontecendo, o que a gente pode esperar dos agentes de Portsmouth. Também o grupo aproveitou, principalmente o Nobre, e conseguiu convencer o Winston Theodoruf a possivelmente um voto a favor de Willa entrar na guerra junto com o próprio Foco. Já conseguiram 2 votos, ainda assim precisam de mais 2 se o Willa quiser ir para guerra. Nisso então, eles falam assim, vamos lá, se prepara que a gente vai abrir um portal para vocês ir direto para Portsmouth. Nisso vocês abrem o portal pro plano astral, pro grupo ir pra Portsmouth, assim, que vai cortar muito caminho. E nisso, né, fiz até um primeiro complexo bem rapidinho, assim, pro grupo ter uma facilidade, porque eles eram muito bons em atletismo e cavalgar, pra impedir que tentáculos agarrassem eles. Mas quando eles estavam no portal, iam entrar, algo de estranho aconteceu, né, interferências, assim, mágicas, erros malucos do próprio caos, e quis fazer que nem foi na Guerra do Macaco, o grupo voltar no tempo, no caso, em vez de voltar no momento lá de Holy Avenger, que a Niele vai ser morta pelo camaleão, eu fiz eles voltarem na Batalha de Amarid, que eu queria fazer, né, uma Batalha de Amarid, eles voltam na tenda do Abelard, que ainda não era Barão Abelard, né, e eles acharam que tava, pô, a gente tava por cima do Harg e vão rolar combate. Não, eles estavam na Batalha de Amarid, eu falei, eita, o que a gente faz agora? Aí o Nobre abraça o Abelard, né? Porque, né? A gente sabe o que acontece com o Abelard no futuro. E aí eu tinha pensado, tá, o grupo pode seguir a Batalha de Amarid e eles, no final dela eles vão voltar pro tempo deles. Eles podem sair do acampamento do exército do reinado. E aí eles voltam pro tempo atual. Ou eles podem tentar convencer Vectorius e Talude fazer eles voltarem pro presente, né? O famoso de volta para o futuro. E foi exatamente o que o grupo fez. Eles conversaram com o Talude e Vectorius, convenceram ambos a voltarem pro presente. Eles deram o famoso de volta para o futuro. Meu grupo pensou bem. Obviamente, eles queriam fazer, mas obviamente o mais lógico seria a questão de voltar para o presente. E nisso, então, o grupo vai para o Reino da Magia Proibida, novamente, Portsmouth. Pega aqui teste de fortude, só para o grupo não ficar enjoado, né? Eles passam porque a CD é muito baixa, CD 20, e chegando em Portsmouth, eles sabem que eles têm que ir para o interposto comercial para encontrar algum membro assim da resistência contra as forças de Portsmouth que possa ajudar eles a se infiltrar lá no pilar de Rishantur, né? Que ele lá saber quem é. Nisso, quando eles vão, né, para lá, eles conseguem ver o pilar de Rishantur, né? No caminho, assim, lá de longe, assim, porque é um pilar bem grande, uma construção cilíndrica, né? Feita toda de pedra, tão subindo, parece engolir a luz do sol. E bem, eles sabem, né, que, obviamente, o pilar de Saturno foi construído para aprisionar conjuradores arcanos, mas a galera é contada a história que ele, no caso, né, a história falsa, é que ele foi feito por um escultor em homenagem a Tenebra, feito por um único homem, né, para entregue de presente para Portsmouth em homenagem a Tenebra. Obviamente, como eu falei,
o pilar na verdade é uma prisão para magos. E quando o grupo chega no entreposto, né, obviamente a galera vai disfarçar, porque no Cavaleiro da Luz lá não ia dar nem... ia dar muito problema. Ainda bem que eles pensaram nisso, porque senão já ia acontecer combate. Eles iam encontrar agentes do Graf e assassinos lá pra lidar com isso, porque, mano, tem um Cavaleiro da Luz, entendeu? Andando em Portsmouth não é um bom sinal, né? E obviamente que é loucura fazer isso. Nisso, o grupo faz então testes estendidos de investigação para tentar encontrar membros da resistência, e eles encontram Rydia novamente. E nisso, ela fala, né, que tem que ir para uma taverna local mais segura para eles poderem falar às claras, e fala também tomar cuidado porque pode ter vigilantes em todos os lugares. O meu grupo esqueceu desse detalhe, então eles conversam lá com a Rydia sobre isso, né, e ela fala, né, que realmente o Henrique tá lá no Playstation Tour, e possivelmente a amiga deles também vai estar lá, a Niala vai estar lá também. E ela fala que há muito tempo, pois já tem pedido ajuda para a Winla, para ajudar eles no combate contra os Grafs e o próprio Conde Ferrazlote. Depois de 10 anos pedindo ajuda, só agora a Winla mandou ajuda, no caso 12, que no caso nem a gente de Winla, né? Tudo aventureiros, né? Os heróis de Karst para ajudar. Obviamente uma bela de uma ajuda aos heróis de Karst. E ela explica a questão do funcionamento do elevador do pilar, que isso vai dar um bônus no teste mais para frente, né? E, obviamente, o grupo também conversa um pouco com a Rydia sobre a questão de se infiltrar, e ela fala, ó, vão lá, eu não vou com vocês, porque senão a gente vai chamar mais atenção que vocês já chamam, e então o grupo aposta as transformações parte. Mas, como nenhum deles fez questão de esconder o que estava falando, bem, os vigilantes escutaram eles e já deixaram uma pequena armadilha. No caminho até lá, nisso, passando por um pequeno arvoredo, eles se sentem subitamente observados, como se alguém estivesse sob o efeito de alguma magia. E também, já que todo mundo estava sob o efeito de magia, eles sentem a magia deles sendo dissipada. E aí eles veem uma gárgula com múltiplos olhos que está devorando um tipo de fumaça verde, que no caso é a magia deles. No caso, eles veem uma gárgula abscate, é uma gárgula que devora magia, né? E bem, o grupo, como tinha muita magia, a gárgula ganhou tipo 300 PVs temporários, porque assim, como que funciona? Se alguma magia é dissipada, ela começa o combate com 5 PVs temporários para cada PM no custo das magias dissipadas. E o grupo tinha muito, então muitos PVs temporários a gárgula tinha. O combate foi até que tranquilo, a gárgula não é um grande inimigo, é mais questão de dissipar a magia do grupo. Mas teve a questão, né, de quando ela tava voando, tinha que derrubar a gárgula para descer a porrada nela. E quando ela foi derrotada, eles viram que a gárgula virou um agente do Graf, né, mostrando que a Graf pode virar monstros. No caminho, eles veem, né, uma aldeia e eles ouvem alguns gritos do lado de fora. O nobre acaba indo investigar, enquanto o rei do grupo acaba esperando, e investigando, eles veem que o povo dessa aldeia está linchando um anão devoto de Tenebra. E aí ele fala, né, pô, vim aqui só pra ver a questão da escultura, eu fui ter homenagem à minha deusa. E aí, obviamente, o beato da aldeia, então, né, condena ele, né, fala assim, então você é um cultista das trevas. E aí eles amarraram ele em uma estaca de madeira, no caso um pilar de madeira, e ia tacar fogo nele, né? Ia queimar ele na fogueira. E, obviamente, que o nobre conseguiu convencer eles a não fazerem isso. Falou assim, vamos então, eu sou um mercenário, tô aqui com a caça do magos, e esse cara aqui é meu. Ele convence o Beato, assim, então eu vou levar ele pra ele ser julgado e condenado por mim mesmo. Então eles conseguem convencer, pega o anão e salva ele. Aí o anão, ele se apresenta, né, como Rostarin Kalandir, agradece o grupo, ele é um clérigo, né, de Tenebra, e conversa um pouco, e ele revela alguns símbolos que chamam a atenção no pilar, isso vai ser muito útil para a frente, e também fala que é um lugar um pouco afastado, onde ele estava se escondendo, assim, porque ele foi pro pilar, foi atacado por uma mantícora, guarde isso, e ele fala que, bem, onde ele estava se escondendo também tinha alguns itens estranhos, possivelmente mágicos. E o grupo vai lá ver. Obviamente que no celeiro onde o Tar Sander
O grupo realmente conta 3 itens mágicos. Uma armadura de Cavaleiro Morto, que é uma armadura de um Cavaleiro da Luz, que é uma armadura completa, enfortelada e defensor e invulnerável. Ingredientes para fazer umas essências de mana que recuperam um D6 mais 1 PM. E uma vassoura voadora, só que era do contra. Porque pra você poder voar as coisas que você quer, você faz um teste de misticismo, CD 25. Se tu passa, você consegue fazer a vassoura voar na direção que você quer. Obviamente que a clériga pegou a vassoura e ela tem uma vassoura voadora, muito legal. E eu fiquei assim, cara, eu não tinha notado isso. O grupo vai ter que subir um pilar, que não tem escada. E olha só, tem uma vassoura que voa. Nisso, após isso, eles se despedem do anão e falam que vai voltar para Dorrerim. E o grupo então vai para o pilar de Richantur. Atravessam um pequeno trecho da floresta e chegam ao pilar. Que, como eu falei, né, o pilar não tem nenhuma escadaria para o topo. E a forma de entrar por aí é pelo topo, né, como fosse uma dungeon assim. Mas como a clériga tinha a vassoura, o grupo então sobe com a ajuda da vassoura, outros sobe escalando, etc. Mas agora que a gente vê o grande desafio. Bem, para abrir o pilar, precisa tocar certos símbolos em um padrão específico, formando uma palavra. E a palavra muda, obviamente, de tempos em tempos. Mas, como eles ajudaram o Devoto de Tenebra, eles já começaram com sucesso no teste estendido, que é um teste estendido que é bem difícil, tá? Porque a CD é 35 e vai aumentando mais 2 por teste anterior. 3 sucessos. E uma falha faz com que o que acontece? O personagem sofre dano de trevas e perde PM. E uma falha total, todo mundo a 18 metros, perde vida por dano de trevas, né? Toma dano por dano de trevas e perde 4 de 8 PMs. É muito forte. Mas como falaram com a Rydia, tiveram ajuda não, então a Claire teve bastante bônus, mais um sucesso tomando no teste de misticismo, junto com a visão mística, então a Claire conseguiu passar no teste e ativar a entrada, né? Que a platação é uma espécie de tampa do teto do pilar, se solta e desce até o solo, flutuando apenas alguns centímetros sobre o solo. É um elevador mágico que preenche acesso à entrada do pilar. Entrando no pilar, o grupo passa por um cárcere de céu, isso mesmo, o lugar tá cheio de sal, não só sal, também tem estátuas de sal feitas por pessoas, no caso são pessoas que vieram sal. E fora a questão, né, do material abundante de sal que está pelo lugar, exceto pelos próprios gráficos e alguns guardas da prisão, que passaram um treinamento específico contra o efeito desse sal, bem, todo mundo dentro do pilar, o custo de PM para usar as habilidades aumenta em 1. Muito forte isso, tá, galera? Toda habilidade que eles vão gastar, se gaste PM, por exemplo, uma fúria de um bárbaro, custa 1 PM a mais. Fora que não tem também nenhum tipo de iluminação. E o meu grupo não tinha tocha. Mas calma que Cerato resolverá isso logo logo. E bem, nisso, quando o grupo tá descendo assim o lugar, eles são atacados por um destacamento da Companhia Mercenária Mantícora, que é uma companhia especializada em caçar armados. Eles já viram eles lá em It, né? Alguns membros assim. E, bem, eles no início tentam convencer eles a não lutar, né? Porque, são só gente do gráfico, então a gente não tem motivo pra lutar contra vocês. Eles falam assim, mano, a gente é mercenário, tá aqui pra proteger, e a gente tá aqui pra caçar mago e também pra lidar com pessoas que tentam entrar aqui pra tentar salvar algum mago. E vocês são, bem, essa galera que tá aqui pra salvar. Então, começou um combate, que foi um combate até que demorado, porque o mapa era grande, a galera não tinha visão escura, então tinha a questão das arqueiras da Mantícora, que eram várias medusas que estavam atacando de longe, e como o grupo de visão escura acabava ficando desprevenido. Mas é que o Cerarto acabou ajudando bastante, porque o Cerarto, ele funcionou como uma tocha pela questão do encantamento dele. Então, foi um combate onde eles derrotaram grande parte dos mercenários. Também, no meio do combate, surgiu uma mantícora também, que era o bicho de estimação dos mercenários. E no final, após eles matarem 4 mercenários da mantícora e uma arqueira e a mantícora, o Nobre consegue convencer o restante a parar de lutar, já que morreu muita gente. E obviamente que as medusas eram todas irmãs, então uma das medusas ficou irada que tenha matado umas irmãs, assim, ó. Aí a gente deu a chance, né? Obviamente que no início, o grupo notou que eles não estavam, assim, com muita vontade, já que viu que, pô, aqui é um lugar tenso, assim. Tipo assim, o cara que a gente trabalha, que é o Conde Ferrazlotti, esse cara, ele é mais mal que os outros caras que a gente já trabalhou, que também são pessoas más. Esse cara aqui é sinistro. Mas, obviamente, eles falam assim, ó, a gente só pode lutar se vocês pagarem 10 mil pra nós. Obviamente, no início o grupo negou. E aí o grupo no final conseguiu convencer eles a parar de lutar. E aí, né, eles perguntaram pra eles sobre a questão, sobre aonde podiam ter levado a Niara. E falaram assim, ó, se levaram alguém, foi pra outra sala que a gente nem entra, porque a nosso objetivo é ficar aqui.
E a gente tá aqui há muito tempo. A gente tá aqui, a gente nem sabe que tava acontecendo guerra, né? Porque a gente tá isolado meio que aqui de vez em quando a gente pode sair para comprar alguma coisa ou outra, mantimentos, mas a gente tá quase aqui. E após tudo isso, né? Teve até uma questão que o grupo olhou para as estátuas de sal e sentiu um grande mal-estar, assim, por ver que tem centenas dessas estátuas de sal, das pessoas em agonia, tanto homens, mulheres e crianças, possivelmente todos os conjuradores, assim, que foram para esse pilar como prisioneiros e tiveram um destino pior que a morte, ficando presos para sempre dentro de uma... ficando presos para sempre como uma estátua de sal, né? Por exemplo, o Nobre ficou quebrado, mas obviamente que a Clega lida com condições bem tranquilas. A Clega é o Ghost para tirar condições do grupo. E bem, após isso, então, o grupo vai para a próxima sala, que no caso é um labirinto. É um labirinto da aprovação, né? Que onde ele tenta mexer com a cabeça das pessoas, assim, tipo, frases como: mas conhecimento é poder, e poder é um fardo. Seja apenas uma ferramenta na mão de quem foi forjado para usá-la. E, obviamente, esse é um teste estendido que pode ser tenso, porque é um teste estendido de vontade, seria 30 mais 2 pro teste anterior. E a cada falha, cada personagem perde 2 e 4 PM. E tem uma chance de um personagem que reduzir a 0 PM é sobrepujado pelos pesadelos e fica esmorecido. E se todo mundo ficar esmorecido, bem, o grupo sucumbe ao labirinto e se perde para sempre. Então é um bicho complexo que pode dar TPK. Ele é tenso mesmo. Mas o grupo consegue passar, obviamente, porque a clériga é a Gold, assim, ela é muito boa em teste de vontade, então ela que guia o grupo pelo labirinto, enquanto o grupo também acalma um pouco a Alissa, a Hilda pela questão das frases, assim, que ficam na cabeça das duas, assim, e fora as visões horríveis, assim, e pesadelos que ambas têm, então o grupo consegue acalmar as duas. Quando o grupo passa, não tá estendido, eles veem que o espelho se quebra e eles flutuam pelo vazio e negrume, enquanto vê uma projeção ilusória mostrando várias cenas da vida de alguém. Dois homens, um jovem e um mais velho, de cabelos grisalhos, conversam sobre assuntos místicos, como a adoção de palavras de conjuradores e símbolos mágicos em uma sala cheia de livros. Depois vem o homem mais jovem aprendendo a lutar usando espadas contra golems sob a supervisão do homem mais velho, enquanto precisa recitar regras básicas de magia. E em seguida, a versão muda para uma vila onde o jovem luta de forma brilhante contra vários agentes do Graf, fazendo acrobacias e usando espadas mágicas para salvar várias pessoas, entre elas uma versão mais jovem da Rydia. A projeção muda novamente, dessa vez mostrando uma reunião em que o jovem, com Rydia segurando sua mão, discurso entusiasmo para várias pessoas no porão de uma taverna. E a versão continua, mudando e mostra o mago espadachim abraçando Rydia, cuja barriga grande denuncia uma gravidez avançada. Os dois choram, então se despedem. A imagem muda uma última vez, mostrando o jovem enfrentando vários agentes do Graf. Mas quando ele derrota esse agente do Graf, surge Hargan Truziski. E ambos acabam lutando. E foi uma referência de One Piece, do Ace contra o Barba Negra, lá no finalzinho de Water 7, se eu lembro bem. No caso, é Enemig's Lobby, né? Se eu lembro bem. Acho que esse é um dos, tipo, se eu lembro do anime, é dos últimos episódios do arco de Enemig's Lobby. Se eu lembro bem. E aí foi uma referência, né? De ambos dando um golpe, assim, causando uma explosão, né? Já que magia do Henrique. E eu coloquei que o Henrique usava uma bandana, assim, né? Pra simbolizar a liberdade que eles sempre buscavam em Portsmouth contra a tirania do Conde Ferrinhas-Lotia. E no final, essa bandana caída no chão e nada. Agora eu assim, caraca, mano, coitado desse cara. Não troquei uma palavra com esse cara na campanha inteira, mas eu sinto tamanha empatia pelo que esse cara sofreu e quero salvar ele, sabe? Como é que é assim? E obviamente o grupo conseguiu identificar que aquele cara era o Henrique Gravartes, né? E mostrando a vida dele, mas não terminou. Também eu mostrei a da Niala e Niele, né? E aí o grupo descobriu que a Niala é a Niele, ela é uma maga élfica, de lá que no caso não é maga, né? Porque a magia dela é por causa do cajado do Zá, né? O olho de Zá, bem, acho que é o nome. E eles também, a Alice falou assim, caraca, ela é prima da princesa de Lenore. E aí o grupo descobriu que, né, a Niala e a Niele são a mesma pessoa e mostrou as coisas que ela fez lá em Holy Avenger. Leia Holy Avenger, é um bom quadrinho. E bem, emergindo do outro lado do labirinto, eles vão para a biblioteca dos inquisidores, os agentes do Graf. Os caras têm uma biblioteca que ensina como caçar magos. E lá eles encontram o Henrique Gravartes e outro agente do Graf tentando fazer algum tipo de ritual com a Niala em uma estátua do Conde de Ferrinhas-Lotia. No caso, é extrair a magia dela e usar para a questão da questão do Ferrinhas-Lotia tentar se tornar imortal. Isso é um plot de Aslot que tem já
no ano atual de Tormenta 20, né? Lá em 1420, que é a questão do Ferrote virar um Arquelite. E bem, o combate foi muito tranquilo, porque muitos Aligatos estavam muito perto, aí o Bárbaro usou a capacidade dele de rodar e atacar vários inimigos, então ele deu muito dano, enquanto o Sátiro foi finalizando assim, enquanto o Nobre tentava salvar a Niala. Mas aconteceu uma coisa muito boa. Um Aligato estava com muita pouca vida, e a Clériga lançou uma flecha de luz para já tirar o inimigo do combate, porque a magia que eles dão, né, o dano que eles dão com a magia, principalmente o relâmpago, é um dano alto até. E bem, o Além do Graf estava com tanta pouca vida que a flecha de luz matou ele. E como ele é um conjurador de magia, a Clériga perdeu seus poderes concedidos, no caso, seus PM, né? Por quebrar uma obrigação de exceção de Win. Foi muito engraçado. Que assim, eita, ai cara. Foi muito bom. Mas o combate foi tranquilo. O Henrique nem foi um grande oponente assim, né? Contra o grupo. O Bárbaro nocauteou ele. Foi muito bom. Foi um. E tome, Twin! E nisso eles salvaram a Niala e também derrotaram o Henrique e pensam em levar ele, né, pra questão de tentar saber o que possa, no caso, tentar curar ele. E aí o grupo sabe que, mano, a litografia é um negócio tão sinistro de fazer que nem mesmo magia, como o desenho de intervenção divina, tem uma grande chance de reverter isso, porque não é certeza, porque a coisa desse processo é que ela não é uma mudança de personalidade súbita, mas algo construído ao longo do tempo, sabe? E então, mas o grupo quis tentar tirar a grafitização dele, vou chamar assim. E antes do grupo partir da biblioteca, conversando com a Niala, nocauteando o Henrique, deram uma luteada e também foram atrás, obviamente, dos documentos, né, de informações. E contra documentos importantes, né, registro de muitos magos presos e torturados no pilar, com relatórios detalhados, tinha coisa da Hilda, como o eixo da Hilda era realmente uma espiã, tipo o Soldado Invernal, onde o objetivo era eliminar a Clériga e o Sátiro, o grupo assim, ó, fica espertado com ela. E missões por todo o continente, inclusive Isvalas. E além, como expedições para Moriana, Temurra, Halaktur e Urbana. E diversas outras ilhas desconhecidas nos 3 mapas. E esse documento me está um item apenas como o tomo, mas sempre tratando pistas falsas ou frias. E bem, o que seria esse tomo, o que significa, é impossível, né, saber. A gente sabe que o que esse tomo acabou fazendo, né. E, além disso, outros relatórios de como buscar por itens e magias, poções e outros recursos capazes de prolongar a vida de alguém. Esse documento, obviamente, definitivamente ligavam o Graf ao Conde Verrazote, né, que só de ele querer estender o tempo de vida dele, né, tempo de vida dele. Tinha tudo isso lá. Mas também um livro sobre a arte de caçar magos, né, que lá nesses tomos, ensinando todo tipo de artifício que pode ser usado contra conjurador, além de tratados sobre criaturas linearmente mágicas, né, como Sylphs, Quarim, Elfos e Dragões, sobre como enfrentar e matar tais seres. E aí tinha a questão, o grupo podia fazer um teste de conhecimento da investigação, se de 35, 3 sucessos, e se alguém desse passasse, ganhava um bônus de resistência à magia mais uma falha, fazer a pessoa perder 1 PM permanentemente. Isso foi o caso do Cavaleiro, F demais. Mas a Clériga e o Nobre, seu meu bem, eles passaram no teste. E por tinha um grimório de necromantes, assim, vários grimórios necromantes. Que, bem, o curador arcano pode estudar essa coleção com um teste de misticismo, seria 35, 3 sucessos. E se passar, fornece uma magia de necromancia ou poder foco em magia para uma magia de necromancia, a escolha dele. Contudo, né, uma falha total, fazer a pessoa perder 1 de diplomacia permanentemente. E se alguém tivesse aquele poder de escriba arcana, o poder pode aprender uma magia de necromancia automaticamente, né? Sem gastar tempo ou tibares. E, bem, nisso, né? O grupo sabe que tem um texto especial também nessa escola de necromancia, né? E, além disso, tinha outras coisas também, né? Como fontes de sustento dos bizarros inquisidores que utilizam essa barra, né? Tipo, frascos alquímicos envenenados com a energia psíquica de pessoas torturadas, que se alguém arriscar ingerir, tem vantagem de fortuna. Se falhar, perde pontos de vida, mas se passar, recupera 2 de 8 PM, porque é pura maldade. Mas, após pegar tudo isso, né, depois o Nove falou que ia queimar esses livros, principalmente os livros sobre a arte de caçar magos. Antes do grupo partir, a Niala conversa um pouco com a Clériga sobre essa questão também de ser sumo sacerdote, que é legal, mas ela não quer tamanha responsabilidade sobre ela. E aí, a Clériga também conversou, e aí teve uma outra voz que veio de fundo. Nossa, que pena que você não está gostando de ser sumo sacerdote.
Aí a clériga mandou um comentário. Cara, eu vou sair da cal. Eu dei muita risada disso. Porque ela tinha perdido. Ela tinha quebrado as edições de Wina. Mas aí então aparece a própria Wina pra falar com as duas. E com a Clé ganhando a edição Sumo Sacerdote que ela queria. Eu falei assim, mano, agora você vai ganhar a edição Sumo Sacerdote. E a Clega vira Sumo Sacerdote de Wina. Porque precisava de alguém mais combatível do que a Nyala pra vencer a guerra contra os Puris. Porque os Puris também vão caçar seres mágicos porque eles não são não humanos, né? Se for um humano mágico, aí não vão caçar. Mas se for um Quarim, eles vão caçar. Então teve tudo isso ainda. Após a Cleve e a Sumo Sacerdote de Wina, eles voltam para quem interposto para ir atrás da Rydia. Conseguem encontrar a Rydia indo ser morto por Rydia do Graf, né? Em um beco, assim, conseguem salvar ela. O Nor pergunta, o que aconteceu? Aí ela fala que possivelmente um mercador deve ter denunciado ela. O Nor pensou ir atrás do mercador, mas, não sabia, mas a Rydia não sabia qual o mercador era. Possivelmente foi um mercador assim, né? E salvando a Rydia, eles voltam então para Willa para falar com os magistas. Mas antes, né, o nobre percebeu que os magistas estavam utilizando eles para fazer essas coisas deles enquanto essas missões assim, para fazer os magistas ganhar tempo enquanto eles discutem entre si, refletem se eles vão se unir à guerra, né, no caso contra os puristas, né, lá do reinado, ficarem neutros ou até se unir aos puristas, né? Então o nobre percebeu essa tramóia deles e pegou aquela magia do globo da Gwen, que pode mostrar até uma cena, e mostrou a cena dele lá com os magistas deixando o povo de Willa, principalmente os descendentes, nem um pouco contente, né, como estão sendo governados, tendo algumas revoltas que podia pressionar a questão dos magistas. Eles ganharam um bônus nos testes para convencer eles. Nisso, então, indo lá os magistas conselho novamente, eles informam o que aconteceu, os magistas ficam horrorizados, assim, mas eles falam sobre essa questão de Willa entrar na guerra ou não, é outra coisa que tem que ser discutida. Eles vão ganhar recompensa, 15 mil tibares para cada, então esse é o momento final do grupo T para tentar convencer os magistas. Nisso, eles conseguem convencer a Cristabel, também a Medred. O único que não consegue é o Esmor e a Evelyn. O Esmor, eles até pensaram, mas quando ele mandou um comentário da questão da Clé, que no caso era coisas assim. Tomara que você então, nova Sumo Sacerdote, tenha expectativas melhores em você do que a sua antecessora que só nos decepcionou com suas falhas. Aí o 9 ficou pé da vida, desafiou ele para um duelo. Ele negou, no caso do duelo ele vai ter aceitado, porque questão de duelo, ele podia colocar um campeão, ele ia colocar um gole muito bufado para espancar o nobre. Eu devia ter feito mais, mas como o nobre falou, que você tem que lutar contra mim, em questão de duelo, mas não, você pode escolher outra pessoa pra lutar. Aí acabou negando. A Evelyn também não convenceram, mas eles tinham a maior parte dos votos, ainda mais porque a Clériga podia também votar por ser um sacerdote, até pensar em fazer uma revolta e botar a Clériga como uma magista, mas a Clériga não estava com muita fé nessa ideia, então acabaram abandonando. Mas no final, o Willa entra na guerra com a maioria dos votos, só 2 votos negando de não entrar na guerra e se manter neutro. Mas, com isso então, eles conseguiram mais um aliado para aliados do reinado para enfrentar os puristas. Mas ainda falta Derril, o reino capital. Mas isso a gente deixa para a próxima aventura, Malditos Nobres. E o grupo teve essa aventura upando para o nível 15. Mas tem outras coisas assim que eu acabei fazendo porque o grupo acabou querendo, como a outra distinção da Clériga. Eu acho que essa é a aventura mais longa de Guerra Turner. Essa aventura é muito longa. Tipo, se você for ver no livro, são 15 cenas, mais o epílogo, mais o prólogo, dando 17 cenas. É a aventura mais longa de Guerra Turner. Talvez seja a que mais dura as sessões, porque durou 4 na minha. Poderia ter durado 5 se o grupo ficasse fazendo a parte do passado. Eles não fizeram. Tudo bem, foi uma escolha deles. Uma escolha bem sábia também, porque podia ser bem difícil. Mas bem, aventura longa. Não vou mentir, no início, quando eu li essa aventura pela primeira vez, eu não gostei muito. Lendo de novo, gostei muito agora lendo. Pra mim, as aventuras que eu mais gosto, assim, gosto da intriga de nobre. Eu gosto que os magistas são mau caráter. Eu gosto dos desafios do pilar. Apesar de serem fáceis, assim, os combates. Também o próprio Espinha, também eu não acho o combate muito difícil. Mas eu adoro a ficha dos agentes do Graf e também do assassino do Graf. Acho essas fichas muito maneiras, tá? E bem, é isso aí, rapaziada. Comente aí, como foi a sua aventura 14? Você gosta dessa aventura? Sim ou não? Comente aí. O grupo conseguiu convencer todos os magistas, conseguiram conseguir mais um aliado
para lutar contra os puristas, um Winla, conseguiram? Comente aí. E bem, é isso hoje, rapaziada. Se gostarem, deixe o like, compartilhe com os amigos, inscreva no canal quem não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se não gostou, deixe o like, inscreva se gostou e até o próximo vídeo. Falou, galera!